Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro. Graça e paz a todos, meu nome é Carlos, eu sou pastor das Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e também a Segunda Igreja Presbiteriana em Casimiro de Abril. Estamos hoje aqui para trazermos mais uma reflexão da Palavra de Nosso Senhor, nessa nossa série de breves reflexões no livro de Atos dos Apóstolos, a fim de auxiliar aos irmãos em vossos cultos domésticos. Mas vamos iniciar orando nesse instante. Senhor, nosso Deus e Pai, que a Tua graça seja conosco, que o Teu nome de fato seja exaltado, Senhor, e que nesses breves momentos em que aqui estaremos, que o Senhor possa nos falar profundamente ao nosso coração, receber de nós a nossa adoração e ouvir a nossa oração, Senhor. Que a Tua graça esteja na vida de cada um, em cada familiar, em cada pessoa que aqui está assistindo esse vídeo, meu Deus. Que assim o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Em forma de culto, gostaria de convidá-los a ler aqui alguns versos do Salmo de número 18, que também nós temos trabalhado aqui em sequência. Este salmo é uma belíssima composição de Davi como resultado do livramento do Senhor das mãos de Saul e de seus demais inimigos. Aqui Davi reconhece o Senhor como seu amado e a sua força, no verso 1, como sua rocha, cidadela, libertador, Deus dele, escudo, força de sua salvação e baluarte, conforme aqui o verso 2, indicando que ele tem no Senhor toda a sua expectativa de livramento. Por isso, mesmo que Davi esteja cercado por laços e tramas de morte, conforme os versos 4 e 5, ele percebe aquele que desce dos céus, conforme o verso 9, e que com poder e muita glória vem para lhe prover livramento, mesmo diante da ação de muitos desses seus inimigos. Sendo assim, Davi se satisfaz no Senhor, como quando ele diz no verso 30, ele é escudo para todos os que nele confiam. Que esta seja a nossa confiança no Senhor, mesmo mediante as maiores dificuldades, as maiores adversidades desta vida, que possamos sentir a doce presença do Senhor na nossa vida, guardando-nos, encorajando-nos a viver na confiança nele mesmo. Amém? Vamos cantar um cântico ao Senhor, em seguida estaremos aí nos preparando para a nossa reflexão bíblica. Adoremos ao Senhor nesse instante. Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo
Amém. Deus seja louvado. Vamos então para a nossa reflexão bíblica, seguindo aqui no capítulo 8, na parte final do capítulo 8 de Atos, mas não sem antes nós orarmos uma vez mais, suplicando por graça ao Senhor, a fim de nos ensinar a sua palavra. Oremos uma vez mais. Senhor Deus, nesse momento quero te adorar, te exaltar, Senhor Deus, o teu santo nome, Senhor Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, nosso Pai. O Senhor está acima de todas as coisas, Senhor. E também, nesse momento, quero te agradecer, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, Senhor. Porque temos certeza que o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido, tem estado ao nosso lado, Senhor, com a tua mão poderosa, Senhor, tocando nas nossas vidas, Senhor Deus. E também, Senhor Deus, nesse momento que o teu filho vai fazer uso da tua palavra, Senhor Deus, palavra abençoada, Senhor, palavra que nos edifica, palavra que nos mostra o caminho que devemos viver, Senhor Deus. Por isso eu te peço, Senhor Deus, fala ao coração do teu filho, Senhor, para que ele também venha transmitir a tua palavra, Senhor Deus, aos nossos corações, o teu recado, Senhor, aos nossos corações. Pai, te peço, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Prosseguindo então aqui com essa nossa série de breves reflexões no livro de Atos dos Apóstolos, nós finalizaremos hoje o capítulo 8, que traz aqui esse, digamos assim, o terceiro momento em que o diácono Filipe é abordado neste livro. E como fizemos questão de destacar anteriormente o papel dos diáconos na igreja primitiva como homens cheios do Espírito Santo e grandes proclamadores do Evangelho, assim como Estevão, Filipe ele vem cumprindo cabalmente este papel. Em primeiro lugar, a sua vida piedosa ela pode ser vista aqui quando ele recebe a visita de um anjo que fala com ele. Em toda a Escritura, nós vemos cenas assim apenas com personagens que ou já têm uma história de piedade, ou que iniciam a partir dali uma história de temor ao Senhor. E assim, de fato, era Filipe, esse diácono verdadeiramente servo de Deus. Veja, por exemplo, comparando aqui de alguma forma, a semelhança de Abraão, Filipe ele atende ao chamado do anjo para ir para uma estrada deserta sem que o anjo lhe desse detalhes sobre esta jornada, conforme nós vemos aqui no verso 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. E olha como ele finaliza aqui o verso 26. Ele se levantou e foi. A simplicidade desta informação, na verdade, nos revela a fé de Filipe, nas palavras do anjo, bem como também nos revela a obediência em prontamente atender aqui a este chamado do anjo. Ora, o autor aos Hebreus, ele destaca a fé e a obediência de Abraão quando ele diz assim em Hebreus capítulo 11, verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Então, é seguindo neste tipo de fé e obediência que Filipe ele se aproxima do carro em que está um eunuco, um alto oficial da rainha da Etiópia, que ia lendo ali em voz alta o livro de Isaías. E aí é nesse instante que Filipe faz uma pergunta ao eunuco, pergunta esta que tem tudo a ver com a forma correta de se servir a Deus. Nós já vamos explicar sobre isso. Isso porque existe no nosso meio, irmãos, aquilo que nós poderíamos chamar de um cúmulo do absurdo. De crentes que não leem a Bíblia e que permanecem em sua caminhada cristã sem qualquer interesse em estudar a palavra de Deus. E ainda assim, mesmo diante desta falta de prática com a palavra de Deus, por vezes tais crentes se colocam no nosso meio na igreja como amplos conhecedores de Deus, capazes inclusive de opinar sobre qualquer coisa na igreja. Mas como pode isso? Se mal eles têm contato com a palavra de Deus. Mas vamos lá.
A simples pergunta que Filipe faz aqui é a seguinte, conforme o verso 30. Ele pergunta ao eunuco: compreendes o que vens lendo? Quando nós dissemos aqui que essa pergunta tem tudo a ver com a forma correta de se servir a Deus, é que a compreensão ou não do Evangelho, na plena revelação do caráter de Deus, dos propósitos eternos do Senhor para nós, nos fará com que ou obedeceremos fielmente ao Evangelho, amando a pessoa de Cristo, ou faremos de nossa caminhada cristã uma extensão da nossa própria vontade, segundo a nossa própria maneira de enxergar esta vida. Pois é assim que nossas igrejas costumam se dividir, na verdade. Nós temos, por vezes, um grupo que puxa para o lado da vontade de Deus, mas, ao mesmo tempo, existe um outro grupo que puxa para o outro lado, segundo os seus próprios conceitos. E nesse cabo de guerra, a igreja, por vezes, fica estagnada. Crentes que amam a palavra de Deus e crentes que ignoram a palavra de Deus, vivendo no mesmo ambiente, tentando seguir a mesma fé em Cristo Jesus. Mas vamos lá. A resposta do eunuco, resposta esta em forma de pergunta, ela é muito significativa para todos nós. Está lá no verso 31. Como poderei entender se alguém não me explicar? E eu diria que é aqui que o Senhor nos mostra em como Ele mesmo levanta servos seus para auxiliarem a tantos de nós a conhecerem e a prosseguirem em conhecer ao Senhor, não dando assim possibilidades de desculpas para quem quer que seja, para viverem as suas vidas à sua própria maneira, ignorando o ensino da palavra de Deus. E assim o eunuco convida Filipe para subir e assentar-se junto a ele, ainda no verso 31. Essa figura é interessante, que ela pode nos dizer o seguinte, em como que nos é necessário chamarmos para sentar conosco, para o aconchego do nosso coração, aqueles que haverão de nos ensinar a palavra de Deus, o ensino correto da Escritura. Ah, meu irmão e minha irmã, por exemplo, não abra mão de pastores na sua vida que o Senhor colocou para lhes ensinar o bom caminho. Não abra mão disso. Daí eu posso até te fazer perguntas para testar isso na sua vida. Quantos conselhos você pediu ao seu pastor nesse ano de 2020? Outra pergunta, em quais pregações dele nesse ano de 2020 você procurou tirar com ele as dúvidas sobre o texto? Bom, você deve ter percebido que nós resolvemos aqui inicialmente trazer algumas já aplicações, como nós na verdade costumamos fazer isso sempre ao final. E o objetivo aqui foi, primeiro, para que nós mergulhássemos no texto, entendêssemos ali o que está acontecendo, para que a gente tenha uma melhor compreensão acerca do texto que o eunuco lia, que é o texto de Isaías capítulo 53, vistos aqui nos versos 32, 33 e 34, que diz assim: ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então, não sabendo aqui a quem se referia o profeta Isaías, o eunuco ele não conseguia, obviamente, compreender este texto de Isaías. Com isto, esses versos aqui, eles parecem nos mostrarem como que o próprio Deus é quem providencia todos os meios para que sejamos, na verdade, encontrados por Ele. Na verdade, é assim que acontece na nossa vida. É o Senhor, em sua providência, nos atraindo para si. No caso aqui, ele envia seu servo, Filipe, ao encontro de alguém que está sedento por respostas. Tudo aqui meticulosamente trabalhado por Deus para o fim que Ele mesmo deseja fazer-nos conhecer a sua verdade. Mas vamos lá. Veja que a atenção do eunuco em sua leitura era a de identificar a quem se referia aqui o profeta Isaías. A ideia aqui é de que ele não conseguia pensar em outra coisa, de que tudo na sua vida naquele momento se voltava para aquela história em identificar aquele homem a quem Isaías se referia. E aí então Filipe,
capacitado pelo Senhor no que diz respeito a conhecimento bíblico, conforme diz o verso 35. Então Filipe explicou. Como que ele explicou? Como que Filipe foi capaz de explicar? O texto diz, prossegue aqui o verso 35, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus, com o poder do Espírito Santo e com o conhecimento bíblico. Olha aí a relevância de nós aprendermos a Escritura, de estarmos em contato dia a dia com a palavra de Deus. Com conhecimento bíblico, por isso o texto diz, começando por esta passagem da Escritura, ou seja, Filipe certamente percorreu muitas outras passagens bíblicas para demonstrar ao eunuco que a profecia de Isaías se referia a Jesus o Nazareno e que este Jesus, o Nazareno, de fato era o Cristo de Deus. Então que esta completa exposição do Evangelho, apontando sempre para Cristo, fez com que o eunuco se sentisse na necessidade de entregar a sua vida por completo a Jesus Cristo, inclusive sentindo aqui a necessidade de ser batizado, quando nós vemos aqui no verso 36, quando o eunuco diz, eis aqui água, que impede que seja eu batizado. Irmãos, essa questão levantada aqui pelo eunuco, ela é maravilhosa. Que impede que seja eu batizado. Significa que ele havia compreendido o Evangelho de tal forma que a verdade do Evangelho passou a dominar a sua vida por completo. O sentido da sua vida agora era a Cristo, a este a quem Isaías profetizava. Portanto, agora ele se sentia parte deste Evangelho, a tal ponto que o batismo, que é um símbolo visível daquilo que acontece interiormente, não lhe deveria ser impedido, porque interiormente ele foi alcançado por este Evangelho. Em outras palavras, então, é como se o eunuco dissesse o seguinte, eu tenho que ser batizado, pois eu já sou um salvo, porque eu compreendi o Evangelho de Cristo Jesus. Esta é a simplicidade do Evangelho. Que Cristo veio ao mundo, conforme diziam as profecias, que foi rejeitado pelos homens, crucificado e morto, mas que ressuscitou ao terceiro dia, promovendo grande salvação a todo aquele que crê. E assim então, todos esses podem ser batizados nessa preciosa compreensão do Evangelho. Ao ser salvo pelo Evangelho, na boa compreensão de quem é o Cristo de Deus, e ao ser batizado, veja que nós lemos na parte final do verso 39. Este eunuco foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. A Bíblia descreve a salvação do pecador como júbilo, como festa no céu, como paz no coração, como alegria de espírito, entre outras expressões que denotam a riqueza da vida pela fé em Cristo Jesus. Que esta seja a sua vida, mediante uma devida compreensão de quem é o Cristo, e isto vem por meio da Escritura, da Bíblia Sagrada. Que assim seja a nossa vida diante do Senhor. Deus abençoe a todos. Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro.